Olá a todos, eu sou o Leonardo Abud e sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre as ações das construtoras. A gente tem visto aí uma queda forte nas ações desse setor e obviamente surge aquela dúvida, será que é uma oportunidade ou será que é uma armadilha? Antes de mais nada, eu estou começando esse meu canal, então eu peço que quem puder que se inscreva, que deixe seu like, que deixe seus comentários. Isso me ajuda muito, fortalece o canal e me incentiva a trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Então, antes de mais nada, eu vou falar um pouco sobre o setor de construção civil. Para quem não conhece, esse é um setor bastante cíclico, então ele sofre muito com a economia, com o desemprego, com os juros e, obviamente, isso acaba sendo refletido nas ações das empresas que estão na bolsa. Vamos olhar então primeiro como é que foi o retorno dessas ações aí nos 2 últimos anos. Eu selecionei aqui 4 empresas do segmento de média a alta renda, então a gente não vai falar muito sobre as empresas de baixa renda hoje. E a gente vê aí como é que foi o retorno dessas empresas ao longo dos 2 últimos anos. Então, por exemplo, a CIRA ela teve uma queda de 23%, a Trisul uma queda de 67%, a EZTEC, que é uma das queridinhas do setor, caindo quase 60% aí nesses 2 últimos anos. Poxa, será que então tem algum motivo para isso? Vamos fazer uma rápida análise dos múltiplos das empresas hoje. Então, olhando um pouco aqui para o múltiplo de preço-lucro, a gente vê aí que as empresas estão negociando entre 5 e 6 vezes o seu lucro passado, o que é um número bem interessante. Mas eu sempre falo o seguinte, no segmento de construção civil, tenha muito cuidado em olhar o preço-lucro, porque esse é um setor em que você tem uma contabilidade que não casa muito com a geração de caixa. Por isso, uma das outras formas que eu gosto de olhar é o preço sobre valor patrimonial. O patrimônio de uma construtora, ele é basicamente os terrenos, os imóveis e os contas a receber, né? Então, o que ela tem a receber dos apartamentos que foram vendidos. Como boa parte desses ativos são tangíveis, acaba sendo melhor a gente dar uma olhada para saber assim, o que é o ativo que ela tem ali dentro. E, obviamente, comparar isso com o preço que ela está sendo negociada em bolsa. Quando a gente olha o preço sobre o valor patrimonial, de novo, a gente vê aí as ações negociando entre 0,50 e 0,75 o valor patrimonial. Será que esse é um valor baixo? Em geral, uma empresa, quando ela negocia abaixo de uma vez o valor patrimonial, tem muita gente que acha que isso aí acaba sendo uma barganha. Mas vamos ver como é que foi o histórico dessas empresas e para isso eu peguei aqui uma ação específica que é a EZTEC e a gente tem aqui o múltiplo preço-valor patrimonial que ela negociou nos últimos anos. Olha só, hoje ela negocia 0,74 o valor patrimonial, sendo que lá no auge da crise em 2015 ela estava mais ou menos nesse patamar de 0,74 também. A crise de 2014, 15 e o começo de 2016 foi muito pesada para as empresas do setor de construção. Muitas delas sofreram demais com o aumento de juros, com o desemprego, as vendas caíram muito forte. Enfim, isso aí realmente foi um cenário perfeito de impacto nas empresas. Então, assim, por esse múltiplo, a gente está vendo que a EZTEC está negociando no mesmo patamar, né, no patamar de valor patrimonial, que ela negociou lá em 2015, que foi, olha, uma das piores crises que o setor passou em décadas. Para isso, inclusive, eu comecei a trazer um pouco como é que foi essa última crise, né? De novo, vamos lembrar o seguinte, o setor de construção civil, ele precisa de emprego, ele precisa de renda e ele precisa de juros baixos. E quando a gente olha como é que tem sido a evolução, eu peguei aqui o cenário macro, então como é que tem sido a evolução do PIB nos últimos anos do Brasil, e é fácil perceber que lá em 2015 e 2016 a gente teve uma destruição muito grande do PIB. Recentemente a gente teve uma pandemia em que o PIB teve uma queda muito forte, mas que no ano seguinte ele já teve uma forte recuperação. Hoje, as projeções de PIB têm sido revisadas para cima. Então, no começo do ano, a gente tinha uma expectativa de PIB para 2022 de uma queda de menos 0,5% e estão sendo revisados para algo como 1,5% a 2% positivo. Isso é uma coisa bem diferente da última crise. A gente, lá em 2015 e 2016, a gente passou por 2 anos em que o PIB caiu mais de 3% em cada ano. Um outro ponto bem relevante é a questão do desemprego. Por quê? Porque as pessoas elas só adquirem um imóvel, né? O mais comum é que pessoas que tenham um emprego formal, que tenham ali uma segurança, uma expectativa de renda, são essas pessoas que acabam comprando um imóvel, já que é um comprometimento de longo prazo. E a gente vê claramente aqui lá em 2016, né, de 2014 para 2016, a gente teve uma queda muito grande. Então, só para vocês entenderem aqui, é o número de empregos formais na economia. E a gente vê que de 2014 para 2016 teve uma queda muito forte. Isso, obviamente, impactou demais o setor. E hoje, a gente vê aí que o nível de emprego está no seu patamar histórico mais alto. Obviamente, a gente já tem ainda desemprego, porque mais pessoas entraram na economia buscando emprego, mas o estoque, ou seja, o número de pessoas com empregos formais nunca foi tão alto nessa série do CAGED. Isso é um ponto muito importante, muito positivo para o setor.
Um outro ponto é a inflação, isso porque impacta demais na renda disponível das pessoas, então uma inflação muito alta acaba corroendo o poder de compra das pessoas e obviamente a pessoa vai pensar duas vezes antes de comprar um apartamento. A nossa inflação hoje, nos últimos 12 meses, está algo como 11,75%. O ápice da última crise tinha sido algo como 10, 11%, mas lembrando também que um dos motivos muito relevantes para a nossa inflação de hoje é o preço das commodities, que inclusive o Brasil é um grande produtor, então acabou até beneficiando, de certa forma, muitas empresas da Bolsa e também o Brasil, o nível de commodities para cima, muitas empresas estão ganhando muito dinheiro. Isso é muito diferente de 2015 e 2016, em que a gente tinha uma inflação alta, sendo que o preço das commodities, minério de ferro, petróleo, estavam lá embaixo. Então a nossa inflação estava muito diferente da inflação global. Um outro ponto que eu acho que é bastante importante é a questão dos juros. Boa parte das pessoas elas compram imóveis financiados. Como é uma compra de um valor muito alto, as pessoas financiam esses imóveis. Então é um financiamento de 15, 20, 25 anos. E justamente qualquer um ponto percentual de aumento na taxa de juros tem um impacto muito grande no valor da parcela. As pessoas, quando elas vão adquirir um imóvel, elas olham muito mais o valor da parcela do que o valor total que elas vão pagar no imóvel. Então, se a parcela cabe no bolso, ela compra o imóvel. E quando a gente tem um aumento de um ponto percentual dos juros, o impacto no valor da parcela acaba sendo bem relevante. E não à toa, a gente vê aí uma Selic para cima, os títulos de longo prazo também têm sofrido uma alta relevante nos últimos anos. E a gente vê isso também aqui, a gente tem a taxa média de mercado de financiamento imobiliário e a gente vê que realmente teve uma alta nos últimos meses. Esse nível está mais ou menos comparável com o que foi lá em 2015 e 2016, mas também está comparável com o que foi lá em 2011 e 2012. Em 2011 e 2012, mesmo com uma taxa de juros razoavelmente alta para financiar um imóvel, a gente tinha um mercado imobiliário que estava bastante aquecido. De novo, porque o Brasil vinha crescendo, a gente vinha tendo com um nível de desemprego baixo, isso acabava compensando, mesmo um nível de taxa de juros elevado, acabava sendo factível para as pessoas comprarem, adquirirem seu imóvel financiado. Então, assim, hoje eu vejo que a gente tem as empresas do setor com múltiplos muito parecidos com essa crise de 2015 e 2016, mas um cenário macro que em alguns aspectos é tão ruim quanto, né, principalmente na questão de inflação, mas em vários outros, como eu mostrei, emprego, PIB crescendo, isso aí está bem diferente do que foi o período lá da última crise. O outro ponto importante é que na última crise as empresas, as construtoras, elas acabaram sofrendo demais com os distratos, ou seja, as pessoas começaram a devolver os imóveis que haviam comprado. Eu acredito que isso não deva acontecer, a gente tem uma nova lei chamada Lei do Distrato, que isso acaba desincentivando as pessoas a fazerem essa devolução dos imóveis, e não só isso, como a gente teve uma alta muito grande dos custos de produção, dos insumos da construção civil, o valor dos imóveis ele acabou aumentando, né? Os imóveis acabaram se valorizando ao longo dos 2 últimos anos. Então dificilmente alguém vai querer distratar um imóvel que acabou tendo uma valorização de 20%, 30%, 40% no período. Esse é um outro motivo também que eu acho bem diferente da última crise que a gente passou. Por fim, eu acho que um ponto que chama bastante atenção, isso aqui é o INCC, é o Índice da Construção Civil. Então, isso aqui é uma aproximação de como é que os custos do setor de construção civil têm subido e a gente vê aí que eles estão nos maiores patamares de muito tempo. Isso aqui é um risco para as construtoras, porque a construtora ela vende o apartamento e depois começa a construir. E se os custos acabam subindo demais, ela vai ter uma certa dificuldade em repassar esse aumento para os seus clientes finais. Obviamente, os contratos, depois que as empresas vendem, eles têm reajuste do INCC, mas mesmo assim pode ser que a cesta de insumos que ela tem seja diferente daquela cesta do INCC. Então esse aqui é um ponto de bastante atenção e é preciso levar em consideração quando a gente for olhar as nossas empresas de construção civil. Bom, a minha conclusão é que realmente os múltiplos que as empresas estão negociando, o valor que as empresas têm dentro dos seus balanços, não dá para ignorar que realmente está com um desconto muito elevado, em patamares parecidos com a última crise que a gente passou. Inclusive, quem comprou essas construtoras na baixa do último ciclo, lá em 2015 e 2016, e acabou saindo na euforia do mercado, fez um ótimo negócio. Obviamente, a gente não sabe quanto tempo essa mini crise vai durar, mas, de novo, eu enxergo que as empresas elas estão... o cenário macro não é tão ruim quanto a gente teve lá em 2015 e 2016. Então, minha percepção é, quem quiser ter empresas desse setor, o que eu recomendo é que busque por empresas que são de dono, ou seja, que são tocadas por pessoas muito competentes, isso faz muita diferença.
que tenham margens brutas acima da média do mercado, porque isso dá uma gordura para caso o aumento dos custos impacte ela não vai sofrer tanto quanto uma empresa que tem margens mais baixas, e também opte por empresas que não tenham alavancagem ou que tenham muito pouco nível de endividamento. A gente não sabe, de novo, a gente não sabe por quanto tempo essa crise vai durar, e é muito importante que essas empresas elas consigam passar por esse período mais difícil. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. De novo, se inscrevam, deixem seu like, deixem seu comentário aqui embaixo, isso é muito importante. Espero que tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!